noite. Deixa eu ver aqui meu volume como está. Tudo bem com vocês? Vamos dar aí um tempinho pra gente começar. Hoje a live vai ser um pouquinho diferente porque eu consegui fazer os slides para aparecer aí na live, então hoje eu vou conseguir introduzir alguns slides para vocês. Vai ficar um pouquinho mais didático, mais fácil aí a compreensão, né? Ó, eu vou então desativar, tá, os comentários, porque como eu vou apresentar hoje e vou exibir os slides para vocês, aí se eu não desativar os comentários ficam em cima dos slides e atrapalha a visualização, tá? Então eu vou desativar os comentários. Aí uma maneira de eu saber se vocês estão conseguindo me compreender, se estão me acompanhando, é pelos coraçãozinhos. Então os coraçãozinhos eles é postados num lugarzinho diferente da live, então não atrapalha a apresentação dos slides. Então aí vão mandando coraçãozinho para que eu consiga compreender e verificar que vocês estão me acompanhando, tá bom? Então deixa eu desativar aqui os comentários. Deixa eu ver como é que eu faço isso, porque eu já até esqueci. Desativei isso. Agora vamos começar a live. Olha que legal, ó. Fiquei super feliz que hoje eu consegui fazer aí a apresentação dos slides de maneira que vocês consigam acompanhar. Há também uma maneira bem legal de apresentar lives pelo YouTube. E aí pelo YouTube vocês conseguem visualizar o meu computador. Então assim, eu mexo pelo mouse, vou fazendo aqueles comandos atrativos, né? Aquelas animações nos slides e vocês conseguem acompanhar. Mas eu ainda não consegui fazer isso. Tentei, não tive muito sucesso, então preciso de treinar mais um pouco. Mas assim que eu conseguir também fazer as lives pelo YouTube para que vocês consigam visualizar os meus slides e as minhas animações, aí nós vamos transferir as lives para lá para que fique um pouco mais animado, né, as lives e que vocês consigam interagir melhor, tá certo? Então vamos aí dar início. Vão mandando um coraçãozinho aí se vocês estiverem me compreendendo para que eu consiga aí ter uma posição, né, já que eu tirei aí, desativei os comentários. Bem, eu sou a Juris Almeida, eu sou biomédica, sou dentista, eu sou diretora da Academia Americana de Saúde Estética e diretora do IFA Brasil, um congresso internacional de harmonização facial que acontece aqui no Brasil, que devido aí os últimos tempos de pandemia não foram possível realizar, mas logo estaremos aí. Hoje nós vamos conversar então sobre a função renal, né? 2 órgãos pequenos que nós temos aí no nosso organismo, eles medem mais ou menos aí entre 11 a 14 centímetros. Nós temos 2 órgãos, um de cada lado, separado aí pela coluna vertebral. E o que a gente pensa deles é o seguinte, que eles servem para filtrar o sangue, né? E é verdade, não deixa de ser mentira. Mas eles têm muitas mais funções, eles exercem muitas outras coisas do que somente filtrar o sangue. E nós vamos conversar então um pouquinho hoje sobre a importância desses 2 órgãos e o porquê que nós, profissionais da área da saúde, temos que entender e dominar um pouco sobre esses órgãos. Então, os rins, ele vai muito além, né, de somente filtrar o sangue. E hoje, na intenção dessa live, é que a gente converse um pouquinho sobre as funções desse órgão. Vamos rever brevemente, de uma forma bem suave, bem tranquila, a anatomia, tanto de uma forma macroscópica, como também de uma forma microscópica. E vamos também comentar sobre o papel regulador desse órgão em relação à urina.
Porque muitos se enganam de pensar que o filtro faz somente a filtração. Claro que só de filtrar o sangue já é assim uma responsabilidade enorme, mas ele vai muito mais além do que somente de filtrar, tá? Então, os rins, ele é conhecido, ele faz parte do sistema urinário ou o sistema excretor, né? E dentro aí do sistema excretor, nós vamos verificar que ele não é o único órgão que pode ser considerado como um órgão excretor. Nós temos outros órgãos também que ajudam aí nessa parte de sistema de excreção. E aí, quando o rim ele consegue resolver, quando ele consegue trabalhar e exercer toda a sua função de uma maneira eficiente, ele ajuda na homeostase do organismo. Então, homeostase é o equilíbrio do organismo. Mesmo ele sendo agredido, menos ele lutando contra as forças externas, o organismo consegue trabalhar numa forma tranquila. Então, quando isso acontece, isso chama de homeostase. E para que o organismo consiga exercer suas funções de forma eficiente, ele faz com que todo o organismo entre em harmonia. Então, ele colabora, ele coopera para que haja a homeostase aí do organismo. Dentro de uma das funções que nós temos dos rins, nós temos a questão de regular, né? A regular o volume do plasma e, consequentemente, a gente tem a regulação também do pH, que é a pressão arterial. Então, assim, os rins, como ele faz essa parte de filtração, ele também controla a quantidade de líquidos que ele deixa no organismo e a quantidade de líquidos que ele sai. E de acordo com essa concentração, com essa quantidade, a gente controla a nossa pressão. Os rins não é o único órgão que controla a pressão. Nós temos outros órgãos, outros coadjuvadores, mas ele é essencial. Tanto que pessoas que têm problemas graves, problemas renais crônicos, geralmente não, eles têm uma pressão alta e é difícil controlar essa pressão por causa do problema renal. Então, os rins, ele interfere diretamente na pressão. E por que isso? Digamos que os rins não estão conseguindo trabalhar normalmente, então ele não vai conseguir equilibrar os líquidos, o volume do plasma, o volume do sangue que nós temos ali. Então, ou ele vai eliminar muito, ou ele vai concentrar muito, de maneira que isso interfere na pressão. Porque imagina assim, a gente toma muita água e não faz xixi. Se a gente consegue tomar muita água e não fazer xixi, esse líquido vai ficar ali dentro do organismo. Ele fica também dentro da corrente sanguínea. E isso faz com que incha, a pressão aumente. Em contrapartida, se ele está funcionando normalmente, a gente vai tomar muita água e ele, com a intenção de controlar a nossa pressão arterial, ele faz com que a gente faça muito xixi, com que a gente transpire, com a intenção de eliminar essa água e controlar aí a pressão arterial. Uma outra função dele também em relação a regulador é que ele consegue regular os resíduos do nosso organismo. Regular não, ele consegue excretar, eliminar esses resíduos. E aí entra que ele não é o único órgão capaz de fazer essa excreção. Por exemplo, quando a gente respira oxigênio. Esse oxigênio é carregado, é transportado por todo o nosso organismo através da hemoglobina. E aí a gente respira, passa por todo o sistema e o organismo precisa de eliminar. Quando vai eliminar, é em forma de CO2, de gás carbônico. Esse gás carbônico, esse CO2, ele é muito tóxico para o organismo. Então, há a necessidade de nós eliminarmos isso. Mas quem faz a eliminação desse CO2 são os pulmões, não são os rins. Mas em contrapartida, os rins, ele controla o íons, que é o íons que é o íons de bicarbonato, que é um eletrólito, é um mineral. E aí o que acontece é esse bicarbonato, ele carrega, ele transporta, ele tá ligado, ele tá junto com
o gás carbônico. Então, para que o nosso organismo ele consiga eliminar através da respiração, ou seja, através dos pulmões, esse gás carbônico, nós precisamos ter em quantidade satisfatória o bicarbonato. E o bicarbonato, ele é uma base, ele é alcalino. Então, assim, o nosso organismo, ele precisa de pH, ele tem a necessidade de ter esse equilíbrio de pH para que as funções aconteçam. E o pH, ele é dividido assim, entre 0 até 14. Onde quanto mais próximo de 0 ele está, mais ácido é esse pH. E quanto mais próximo de 14, mais alcalino é esse pH. E o sangue ele tem aí um pH entre 7,35 e 7,45. Ele é levemente alcalino. Lembrando que o neutro é o 7, tá? Então a gente tem de 0 a 14, onde o 0 é muito ácido e o 14 é muito alcalino. E o 7 é neutro, não é nada, tá? Então o sangue ele tá levemente alcalino porque ele tá entre 7 e 40. O organismo faz todo o esforço, trabalha para que ele fique aí entre 7 e 40. Aí o que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, um pH um pouco mais baixo, os rins seguram um pouco o íon de bicarbonato com a intenção de neutralizar. Meu esposo está chegando em casa e os cachorros ficam eufóricos. Enquanto ele não entrar e não cumprimentar todo mundo, não para essa latição. E eles ficam latindo aqui na minha porta para avisar assim, olha, tá chegando. Vamos lá, se vocês estiverem me escutando mesmo com os latidinhos, vamos dar sequência. Aí, deixa eu ver aqui onde que eu estou. Então nós estávamos falando sobre a eliminação dos resíduos, né? Então o organismo, ele faz diversas funções metabólicas. E para produzir essas funções metabólicas, vão gerando alguns resíduos. E esses resíduos não faz bem para o organismo. Há necessidade de nós eliminarmos ele para que tudo funcione bem. Então os rins ele é responsável pela eliminação de grande parte desses resíduos. E um desses resíduos que é muito importante são os resíduos que são provenientes dos nitrogenados, né? Então, o que é esses nitrogenados? Quando a gente se alimenta de proteína, e nós precisamos ter uma alimentação rica em proteína, até para a conservação dos músculos, que os nossos músculos são proteína, colágeno é proteína, então nós temos grandes estruturas e volumosas estruturas do nosso organismo que são dependentes da proteína. Então há a necessidade de nós termos uma ingestão satisfatória e favorável de proteína. Quando a gente se alimenta dessa proteína, ela é metabolizada pelo nosso organismo e ela vira aminoácido. E alguma parte desse aminoácido, ela se transforma em amônia, né? Mas isso aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. O que eu queria lembrar para vocês da questão dos nitrogenados é que esse esquema que eu coloquei aí para vocês é um esquema de um aminoácido. E o que acontece com esse esquema? Ele é dividido entre um grupo amina e um grupo carboxila. Quando a gente tem então a ingestão da proteína que quebra ela em aminoácido, parte do organismo metaboliza esse aminoácido e ele se transforma, ele se separa nessas duas partes. E o grupo amina, ele é composto por nitrogênio, tem aí o N de nitrogênio aí nesse grupo amina. Então, essa separação, esse metabolismo faz com que esse grupo amina, ele se transforme em um fruto de nitrogenado, uma reação nitrogenada. O que é isso? É um tipo de radicais livres que tem tropismo pelo nitrogênio, que necessita do nitrogênio para que ele forme. E dentro desses grupos nitrogenados, o mais comum é a amônia, o que eu comecei a falar um pouquinho atrás. A amônia, ela é proveniente desses resíduos metabólicos do aminoácido. Só que a amônia, para nós, ela é muito tóxica, muito. Então, ela faz muito mal para o nosso organismo. E aí, o que é o legal? Quando a gente tem essa metabolização do aminoácido, que a gente tem a formação do radical livre proveniente do nitrogênio e que transforma isso em amônia, que
é um resíduo aí dessa degradação, o fígado ele pega essa amônia e ele transforma essa amônia em ureia, no que a gente chama em ciclo da ureia. E qual que é a intenção do fígado de fazer esse trabalho? Como o organismo, como para nós a amônia ela é muito tóxica e o nosso organismo não consegue nem eliminar ela, não tem recursos para eliminar ela, então o fígado pega essa amônia, ele converte ela em ureia, porque uma vez que se torna ureia, a gente consegue eliminar isso através dos rins. Então a amônia ela é extremamente tóxica. A ureia, ela também é tóxica, mas um pouco menos pior do que a amônia. A gente consegue contornar o malefício da ureia, mas da amônia a gente não consegue. Aí, um outro também resíduos, né, o resíduo celular proveniente dos nitrogenados, nós temos a creatinina. O nosso músculo, todos vindo aí da proteína, né, da quebra aí do aminoácido. A proteína, nossos músculos, eles são formados de proteína. E quando a gente tem o excesso de atividade física ou com a intenção mesmo de hipertrofia, de ganhar massa muscular, ou quando a gente tem uma lesão muscular, o nosso músculo, ele libera essas creatinas que estão dentro do músculo, que é necessário para que ela tenha a síntese de formação muscular, de novas fibras musculares. E quando essa creatina, ela cai na corrente sanguínea, o organismo tenta eliminar, porque ela também é tóxica para a gente. Claro que em um grau bem menor do que a amônia, mas a creatina também ela é tóxica. Então, o que acontece? O organismo pega essa creatinina e pega a creatina, transforma ela em creatinina e aí a gente consegue eliminar isso através da corrente sanguínea. E um fator muito interessante aí da creatina é que a creatina ela é exclusivamente excretada pelos rins. Então, quando nós formos um pouco mais à frente conversar sobre os parâmetros laboratoriais para nós avaliarmos se os rins estão funcionando adequadamente, nós vamos precisar de compreender o porquê que um parâmetro é melhor do que o outro. Dentro também, continuando aí as funções dos rins, ele ajuda a excretar, a eliminar os metais tóxicos, assim também como ele ajuda a eliminar substâncias que nós precisamos para o nosso organismo, mas que o excesso daquelas substâncias nos faz mal. Como um exemplo disso, os eletrólitos. Quando a gente tem excesso dos eletrólitos, a gente acaba tendo um excesso de água. Não sei se vocês lembram da live onde a gente conversou sobre os eletrólitos, mas aí lá eu frisei bastante essa parte. Os eletrólitos, eles são íons e eles têm a facilidade de atrair água para eles, principalmente o sódio. Então, quando a gente tem muito eletrólitos, por questão de osmose, a gente junta essa água. Então, assim, a água sai do meio menos concentrado e vai para o mais concentrado. O mais concentrado é onde tem, no caso, muitos eletrólitos. Então, quando os rins, ele já entende que o organismo está com uma concentração satisfatória desses eletrólitos, ele acaba eliminando. Então, mesmo esses eletrólitos, mesmo esses nutrientes, esses minerais, sendo essencial para o organismo, eles são essenciais numa certa concentração. Eles não podem estar nem pouco e nem muito. Então, todos os extremos aí prejudicam. E os rins, ele tem como a função de eliminar também essas substâncias que a gente necessita, mas que nós não precisamos desse excesso. E dentro disso, dentro dessa eliminação, a gente consegue controlar o pH plasmático, que volta lá naquele início lá, de ajudar a controlar a homeostase. Então, os rins, ele controla dois íons
vários íons, mas dentro deles, para ajudar na pressão arterial, a gente tem dois muito importantes, que é o íon H+, que ele é completamente ácido, né? E aí nós temos o bicarbonato, que ele é um mineral alcalino. Então, quando a gente tem algum problema na pele, no organismo, que nós estamos tendo uma variação brusca de pH, os rins, ele verifica o que está passando para ele tentar controlar. Por exemplo, se a gente está com o pH um pouco mais ácido, ele retém o bicarbonato, fazendo com que haja o equilíbrio, haja a neutralização. E lembrando que o bicarbonato, ele é um íon que carrega o gás carbônico. E o gás carbônico, ele é ácido. Então, uma maneira do organismo também eliminar esse excesso de ácido que nós estamos tendo é reter o bicarbonato para neutralizar isso. Em contrapartida, se nós estamos entrando num sangue no pH um pouco mais alcalino, ele retém um pouco de íons H+, com a tentativa de neutralizar. Então, ele vai regulando essas funções. E essa regulação faz parte da homeostase, faz parte do equilíbrio do corpo. Uma outra função também dos rins, que ela é pouco comentada, é a função endócrina. Os rins, ele produz dois hormônios. Um deles é a eritropoetina, que é responsável em sinalizar, em avisar a medula óssea que nós estamos precisando que ela libere células da corrente sanguínea. Então, ela vai dando essas informações, ou seja, ela consegue controlar o pH, ela controla a pressão e ela controla também o volume de células que passam na corrente sanguínea. Ou seja, ela é mais um fator, mais um critério que confirme a importância dos rins e o tanto que ele contribui para que haja aí uma homeostase. Ele também é responsável pelo hormônio da renina. A renina é aquele famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema, ele controla a pressão arterial e ele também controla a concentração do sódio no plasma. Lembrando que o sódio é um dos eletrólitos mais importantes na pressão sanguínea. E ele, quando tem excesso de sódio, ele traz para ele toda aquela água. Então, se nós temos um excesso de sódio, nós temos um excesso de água. Se temos um excesso de água dentro dos vasos sanguíneos, a gente aumenta aquela pressão. Ou seja, os rins também ajudam a controlar esse sistema renina. Fora dele reter ou não reter o sódio, ele libera um hormônio que é capaz de ajudar a controlar isso dentro do organismo. Olha que fantástico que ele é. E aí, uma função renal que provavelmente vocês também não sabiam é que os rins, ele ajuda na ativação da vitamina D. Por que ele faz isso? Porque ele regula a concentração do cálcio e do fósforo. E uma vez que ele é responsável por controlar aí esses dois minerais, os rins estão diretamente ligados na saúde óssea. Então, isso é um fator pouco comentado, mas é de extrema importância. Agora vamos tentar entender o sistema urinário de uma maneira geral, né? Que é o sistema urinário ou o sistema endócrino, cada um pode falar de cada dessas duas formas, mas ambos são a mesma coisa. Então, o sistema urinário, ele é composto por dois rins, um que fica do lado direito e o outro que fica do lado esquerdo do corpo, separado aí pela coluna vertebral. Ligado a esses dois rins, o que liga esses rins até a bexiga, nós temos os uretérios, então são dois uretérios, um do lado esquerdo, outro do lado direito. E aí nós temos a bexiga, que a única função da bexiga é armazenar a urina.
E apesar de ser a única função da bexiga, é uma função extremamente importante, porque se nós não tivéssemos a bexiga para armazenar essa urina, nós ficaríamos gotejando xixi aí no decorrer do dia. Então, é uma única função, mas é extremamente importante que a gente tenha a bexiga. A bexiga, ela consegue armazenar mais ou menos aí uns 800 ml de urina. E ela tem essa capacidade de flexibilidade, então ela consegue encher, chegando aí próximo dos seus 800 ml, e ela consegue murchar, esvaziar, chegando aí um tamanho normal. Então é essencial. E aí, completando também o nosso sistema urinário, nós temos a uretra, que liga aí a bexiga à parte externa do organismo, completando aí o ciclo do sistema urinário, desde a captação desses resíduos metabólicos até eles serem eliminados. Vamos agora entender como que funciona os rins internamente, né? Para que seja mais fácil a compreensão entre como que ele absorve, como que ele excreta, o que ele traz de volta para o organismo e o que ele elimina. Então vamos pensar que os rins, ele é assim um órgão que ele tem uma parte mais externa e uma parte mais interna. Essa parte mais externa dos rins é uma cápsula. Em volta, próximo dela, nós temos o córtex. Córtex, ele significa a casca, em latim significa casca, então assim, é externo, mais afastado, fora. Então, se vocês observarem aí nessa figura, tentam me acompanhar. Nós temos um pouco mais próximo do centro, alguns desenhos em formato de triângulo que fazem parte da medula. Isso significa o centro. E um pouco mais afastado, aí mais para a periferia, nós temos o córtex, que fica aí um pouquinho mais distante. Então, esses triângulos, eu vou olhar aqui na minha figura para ficar mais fácil, mas tentam me acompanhar aí. Esses triângulos, eles são chamados de pirâmide. Então, são as pirâmides renais. Entre as pirâmides renais, entre uma pirâmide e outra pirâmide, nós temos a coluna renal, que é o que separa um triângulo de outro triângulo. Então, acompanha aí comigo, ó, começando de baixo para cima. Nós temos um triângulo, uma coluna, um triângulo, uma coluna, um triângulo, uma coluna. Nós temos mais ou menos aí 7 triângulos dentro de cada rins. E aí, qual que é a importância desses triângulos? É aqui dentro desses triângulos que vai formando a captação da urina. Então, veja só, nessa parte azul, aqui é a veia renal. Então, é por onde o sangue chega até esse órgão. Quando ele chega aqui, ele vai passando por diferentes ramificações arteriais, até ele chegar na parte mais externa ali, que é o córtex. Ali no córtex é onde que acontece todo o metabolismo, as trocas, o que o organismo precisa filtrar, ele filtra, o que ele precisa excretar, ele excreta. Então, isso acontece ali no córtex. Na pirâmide, acontece a filtração da urina. Então, assim, lá no córtex, ele entende o que ele precisa aproveitar e ele leva de volta através das veias e traz aí para o organismo. E o que ele não precisa aproveitar, ele traz aqui para as pirâmides, e essas pirâmides vão encaminhar esses resíduos para a uretra. Então, como que funciona? Bem pertinho aí da pirâmide, tenta acompanhar comigo. Bem no finalzinho, bem na base da pirâmide, nós temos um funilzinho. Esse funilzinho são os cálices. Então, assim, dentro da pirâmide, conforme os rins eles entendem que não vai precisando mais daquela substância, ele vai pegando esses resíduos e vai encaminhando para o cálice. Conforme esse cálice vai estendendo, a gente tem a pelve. Então, a pelve é a união de todos esses cálices.
Então, nós temos aí mais ou menos sete pirâmides. Então, na base de cada pirâmide, nós temos um cálice. E aí, nós temos a junção de todos esses cálices, que aí é a pelve. E descendo a pelve, nós já temos o ureter. Então, de uma maneira muito grosseira, para vocês tentarem entender, imagina aqui a minha mão. A minha unha seria aí, de um modo grosseiro, as pirâmides. A base aqui da minha mão, essa região aqui, seria o cálice. Então, a urina passa ali, né, pelo o ureter, que fica dentro, ureter não, desculpa, perto ali dos néfrons, que fica nas pirâmides, ele passa e ele cai aqui nesse cálice. Quando ele sai desse cálice, ele vem para a pelve. A pelve é a junção de cada um desses cálices, então a junção deles vem para a pelve. A junção da pelve é o ureter. Então esse caminho, esse ureter, esse canudinho é a ligação dos rins à bexiga. E quando ele junta todos e vai afunilando até chegar ali na urina. E uma coisa importante é assim, os nossos rins, eles filtram mais ou menos 180 litros de sangue por dia. Então, ele trabalha constantemente fazendo essa filtração. E mais ou menos de 1 a 1,5 litro desse sangue é o que ele elimina em forma de urina. E essa eliminação, então assim, esse sangue chega nos rins, né? Aí eles são encaminhados lá para a parte do córtex. É lá no córtex que ele faz todas as trocas, ele aproveita o que ele não quer, ele retém o que ele não quer. E aí o que ele não quer, ele vai mandar para dentro das pirâmides. E dentro das pirâmides você vai encaminhar aí para o cálice e aí depois para a pelve. Para a pelve não, no caso a pelve é a junção dos cálices, né? E depois aí por ureter. Agora vamos tentar entender de um modo grosso as funções aí, o sistema sanguíneo aí, né? Não é muito difícil, fica complicado porque eu não consigo mexer o mouse para vocês entenderem, mas de uma visão geral dá para vocês compreenderem. Então vamos lá. Eu vou olhar aqui no meu computador para ficar mais fácil eu não perder nenhuma estrutura, mas eu vou falar bem devagarzinho para vocês irem sentindo e ir acompanhando isso comigo. Então o sangue arterial, ele chega pelos rins através da artéria renal, que aí no desenho ele está representado em vermelho. Quando ele chega aí nessa artéria mais robusta, na artéria renal, ele vai adentrando aí para dentro dos rins. Aí um detalhe bem importante, que nessa partezinha aí do rim, bem na parte mais côncava, então imagina assim, os rins, ele tem um formato mais ou menos de um grão de feijão, né? Então essa parte mais côncava, que é essa parte interna, bem no centro dessa parte côncava, nós temos a entrada e saída de vasos sanguíneos e sistema linfático. Essa junção onde todos esses vasos, esse sistema, ele entra, é chamado de hilo renal. Então, bem aqui no hilo renal, nós temos a artéria renal, a veia renal e nós temos também o sistema linfático, que vai fazer parte aí do ureter. Então, voltando lá para a artéria, essa parte vermelha, esse vaso vermelho maior, então é a artéria renal, é por aí que o sangue chega até os rins. Conforme ele vai adentrando aí para os rins, ele vai tendo ramificações e essas ramificações vão fazendo com que ele muda de nome. Então, aí ele se divide. Quando ele entra, que a artéria renal, ela entra nos rins, ela se divide em artérias arqueadas. Essas artérias arqueadas, ela fica entre a coluna. Então, elas estão separando cada pirâmide. Lá na coluna, que é aquele espaço que fica separando uma pirâmide da outra, essa artéria se divide. Então, fica uma artéria para cada coluna ali. E aí, conforme a gente vai evoluindo e vai fazendo essa alçada lá em cima já, onde que vai fazendo o arredondado das pirâmides, essa artéria também se divide e ela se passa a se chamar artéria
arqueadas, bem nesse arco mesmo, contornando aí cada pirâmide. E um pouquinho mais acima, conforme elas vão evoluindo e conforme elas vão se ramificando, já aí na altura do córtex, lembrando aí que o córtex é essa parte mais externa dos rins, é a casca aí dos rins, nós temos as artérias interlobulares. E essas artérias interlobulares, elas vão se dividindo, vão se transformando em microvasinhos, e é aqui nessa parte externa que ocorrem todas as trocas, todas as funções renais acontecem ali. Aí, quanto ele troca, quanto ele elimina tudo que ele precisa, quanto ele absorve, quanto ele exerce ali a função que ele precisa, o sangue entra através dos micros capilares, mas das veias, e faz o retorno inverso. Então, as artérias levou até o córtex todo o sangue, ele exerceu toda a função dele, e aí o organismo, os rins, vai devolver isso. Então ele faz o inverso, ou seja, sai lá das micros arteríolas, aí vem novamente, aí ele se transforma em veias arqueadas, que é aquelas que contornam ali as pirâmides dos rins. Depois elas vêm se afinilando, vêm juntando e formam novamente as veias interlobárias, que são aquelas veias que acompanham as artérias na coluna ali, que divide entre cada pirâmide separada por uma coluna. Aí ela vai se unificando até que chega aí na veia arterial. E essa veia arterial não, gente, veia renal, perdão. Aí essa veia renal, ela leva esse sangue para o organismo novamente, tá? E aí lá dentro do néfron, que aí nesse desenho tem até um círculozinho para chamar um pouco de mais de atenção, a intenção é que vocês fiquem atentos, porque é aqui nos néfrons que a gente tem a filtração do que a gente não precisa, e esses néfrons vão encaminhando esses resíduos para ser eliminados através da urina. Então, lá no néfron que costumam fazer isso. Então, os rins, eles possuem várias células, microcélulas, que são chamadas de néfron. Por isso que quando nós temos algum problema renal, as pessoas geralmente procuram um nefrologista, porque é um profissional médico e especialista aí nos rins. Dando sequência aqui aos nossos slides, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Dando sequência, nós vamos agora comentar sobre os exames laboratoriais que a gente pode solicitar com a intenção de avaliar ou de mensurar as funções que os rins estão exercendo, se estão funções satisfatórias ou não tão satisfatórias. E nós temos dois parâmetros extremamente importantes, uma é a ureia e outra é a creatinina. Ambos são resíduos de produtos de nitrogênio, conforme nós vimos lá atrás. Então, tanto a ureia quanto a creatinina, elas são provenientes do metabolismo de proteínas. Às vezes eu esqueço de passar o slide aí para vocês, eu passo aqui no computador para eu ir acompanhando e vou esquecendo de passar aí. Então, a ureia, lembrando, né, que ela é um produto nitrogenado, então ela é um radical livre, e o ideal é que a gente elimina essa ureia. E a ureia, ela é produzida lá no fígado, fazendo parte do ciclo da ureia, que é onde o fígado pega a amônia, que é extremamente tóxica para nós, e a gente não consegue eliminar a amônia como amônia, então o fígado precisa de pegar essa amônia, converter ela em ureia, para que aí a gente consiga eliminar. Então essa parte, esse ciclo da ureia acontece lá nos rins. E a produção de ureia, ela depende muito da ingestão de proteína, porque como ela é proveniente dos aminoácidos, e aminoácidos é uma proteína, então a gente necessita de ter uma ingestão de proteína. Se a gente não tem uma ingestão boa de proteína, certamente nós temos uma deficiência de amônia, consequentemente temos uma deficiência de ureia. Nós precisamos também que ocorra esse catabolismo nessa proteína para que haja a formação de ureia. E também os rins, o fígado, ele precisa de estar funcionando. Se porventura nós tivermos algum problema
hepático, o fígado não vai conseguir converter a amônia em ureia, então, consequentemente, nós não teremos ureia para eliminar. Então, a ureia, ela é um fator que depende, que nos avisa se o fígado, se os rins estão bons ou não, mas ela acaba não sendo exclusiva, porque ela depende de diversos fatores para que haja a formação dela ou não. Então, às vezes, os rins, ele está ou não funcionando, mas como nós temos uma ingestão, às vezes, tão carente de proteína, vamos ter aí uma diminuição de ureia. A ureia, ela é eliminada pela urina. Só que quando a gente chega lá nos rins, essa ureia para ser eliminada, os rins, ele absorve um pouco dessa ureia. Então, isso faz com que a ureia, ela não seja um marcador de avaliação de função renal tão específico, tão bom. Porque assim, como a função dos rins, uma das funções dos rins é eliminar a ureia, mas ele não elimina toda a ureia, ele absorve um pouco da ureia. Então, se nós temos uma concentração maior ou menor de ureia, acaba ela isoladamente não nos informando se o problema está ou não nos rins. Porque imagina assim, se nós temos uma ingestão, por exemplo, muito grande em proteína, agora vamos pensar em profissionais não, em pessoas, em pacientes que buscam a hipertrofia. Hipertrofia aí é o aumento da massa magra. E vamos até usar como exemplo, por exemplo, porque eu sou muito magra e eu malho com a intenção de hipertrofia, de ganhar massa. Então, a minha dieta é uma dieta riquíssima em proteína. Muito. Por quê? Porque eu necessito de ter uma ingestão alta de proteína para que eu consiga formar músculos, porque os músculos são proteína. Então, como a minha alimentação ela é rica em proteína, consequentemente, eu vou ter mais formação de amônia, que é o lixo tóxico aí desses aminoácidos. Se eu tenho mais amônia, uma sequência disso é ter mais ureia. Então, se vocês dosarem, por exemplo, a minha ureia, quanto eu estou focada em hipertrofia, que eu estou comendo muita proteína, se eu não estiver fazendo uma ingestão significativa de água para eliminar essa ureia, a minha ureia vai estar um pouco aumentada e não significa que eu estou com um problema renal. Significa que eu estou tendo uma ingestão exagerada de proteína. Então, por causa disso, porque como o rim ele acaba absorvendo um pouco de ureia, esse marcador não é um marcador tão específico para nos avisar se o rim está ou não com problema. Então, aí fica também a dica de orientar o paciente de vocês, o paciente que está nessa fase de hipertrofia e que tem uma alimentação rica em proteína, de tomar muita água. Porque há necessidade de tomar muita água. Se a gente toma muita água, os rins tendem a trabalhar um pouco mais para excretar essa água. E se ele excreta essa água, ele acaba excretando também um pouco mais de ureia. Então, é necessário a gente tomar muita água quando estamos em função aí de hipertrofia. Inclusive, se o paciente ele está com uma ingestão alta de proteína, mas ele não está tomando água satisfatório para eliminar esse excesso de ureia, ou ele vai acabar desencadeando algum problema renal por acúmulo de cálculo, ou vai ter que diminuir a concentração de proteína dele para que entre em equilíbrio. Não é possível a gente ter uma ingestão altíssima de proteína sem ter também uma ingestão grande de água para poder eliminar aí esses radicais. Aí agora um outro marcador, e esse marcador é excelente para a gente avaliar a função renal, é a creatinina. A creatinina, ela é eliminada pelos rins e ela não é reabsorvida pelos rins. Então, pelo fato dela não ser reabsorvida, ela se torna um parâmetro essencial para a gente avaliar se os rins estão funcionando. Nós temos creatina no nosso organismo em forma normal. Nós temos um pouco, nós temos um nível, nós temos uma certa concentração. E por que isso acontece?
Porque nós estamos constantemente lesionando os nossos músculos para causa de movimentação, para fazer uma contração, para poder fazer uma atividade física. Então, constantemente nós estamos causando lesões no nosso músculo, variando de lesões menos graves a lesões mais graves. Então, essas variações de lesões que nós temos no nosso músculo faz com que o nosso músculo, que a nossa proteína, libere a creatina. Então, constantemente faz parte do nosso normal nós termos um pouco de creatinina no nosso organismo. Só que isso é um pouco, é uma concentração normal. Então, imagina que nós temos aí um valor de referência de 1 a 10. A creatina, ela tá próxima do limite inferior. Por quê? Porque a gente tem uma concentração aceitável. Quando essa creatina ela começa a aumentar na corrente sanguínea, aí é um sinal de alerta de que os rins não estão funcionando bem. Por quê? Porque os rins, ele elimina a creatina e ele não reabsorve. Ou seja, se a gente está tendo uma concentração maior de creatinina, pode ser porque os rins não estão conseguindo exercer a função dele corretamente. Por que eu disse a palavra pode ser e eu não afirmei? Porque se o paciente está em caso de hipertrofia, se é um paciente que faz musculação e ele quer ganhar massa magra, geralmente ele faz o uso de creatina via oral. Para quê? Porque a gente necessita da creatina para ajudar aí no rompimento muscular e fazer com que essas fibras musculares elas se transformem em novas proteínas e novo músculo. Então, a pessoa que faz o uso da creatina em via oral, ela tem uma concentração maior de creatina no sangue. Mas isso é muito fácil da gente descobrir. Você vai ver que o paciente, ele tem o músculo, ele é uma pessoa que treina, você vai ver isso no perfil muscular dele, na postura desse paciente, e você conversando com ele vai te falar se ele tem uma ingestão maior de proteína ou não, e se ele está fazendo a suplementação de creatina. Agora, se o paciente não faz suplementação de creatina e ele está tendo um aumento de creatina no sangue, isso é um fator de que os rins podem não estar funcionando bem. Então, ele é um excelente marcador, diferente da ureia. Então, só para recapitular, os dois marcadores, tanto a ureia quanto a creatinina, são marcadores de avaliar a função renal. Portanto, nenhum deles sozinho é diagnóstico específico. Há necessidade de avaliarmos os dois juntos. A ureia, ela não é tão especial, tão importante, tão valorizada para avaliar uma função renal, porque os rins, ele reabsorve um pouco de ureia. Então, ele elimina um pouco, mas ele reabsorve grande parte. Agora, a creatinina não. A creatinina ela é completamente excretada. Ela não é reabsorvida. Então, quando a gente tem aí esse acúmulo de creatina, é porque os rins não estão funcionando perfeitamente, tá? E uma outra função da creatinina, é que ela acaba nos dando um parâmetro de como que está essa função renal. Então, assim, lembra que eu comentei um pouco mais cedo na live que os nossos rins, eles filtram mais ou menos aí uns 180 litros de sangue por dia? Então, para que a gente consiga exercer essa função, que dá aí mais ou menos uns 7 alguma coisa por hora e consequentemente aí uns 120, 125 por minuto, para a gente conseguir ter uma ideia de que os rins eles estão conseguindo trabalhar de maneira eficiente, a gente pode mensurar a quantidade de creatinina que está sendo liberada no organismo. E como que a gente faz isso? Através de uma conta, que é essa conta que eu fiz aí para vocês. O clírex de creatinina, ele é a depuração de creatinina, é o quanto de creatinina. Então, como que a gente faz? A necessidade de nós termos feito a mensuração da creatinina urinária, da creatinina do plasma, que é a creatinina sanguínea, e também há a necessidade de nós coletarmos a urina do paciente durante 24 horas. Porque aí nós vamos verificar durante 24 horas
a quantidade, o volume de xixi que esse paciente fez. Então, baseado nesse volume de xixi e na concentração de creatina que a gente tem, nós vamos chegar a um valor, que é o valor do TFG, que é a taxa de filtração glomerular. Então, isso vai conseguir nos passar, nos mensurar a ideia de quanto que esse rim está trabalhando. Em homens, ele mais ou menos tem uma média aí entre 90 a 120 ml por minuto e mulheres é de 80 a 120. Então, se a gente dosa aí esse clínicos de creatinina, faz essa matemática de acordo com a urina de 24 horas e a gente percebe que está muito próximo do limite inferior ou está até menor que o limite inferior, significa que os nossos rins não estão conseguindo metabolizar, trabalhar, excretar o tanto quanto eles deveriam. Então, esse exame é um exame excelente e fundamental para que a gente consiga pensar em função. Então, não é somente a ureia creatinina. A ureia creatinina vai avaliar se a gente está com algum problema renal a nível de excreção. Agora, o clírex de creatinina, ele consegue nos passar também a informação de assim, os rins, eles estão funcionando, beleza, mas eles estão funcionando numa velocidade reduzida ou numa velocidade mais acelerada. Então, esse é um exame muito importante para a gente avaliar. E aí agora, então, vamos pensar num resumão, né? Vamos captar, vamos juntar para que fique melhor o entendimento, a função aí dos rins. Então, os rins, ele tem como função a filtragem do sangue. Dentro dessa filtragem, ele vai eliminar o que a gente não quer e ele vai reabsorver o que a gente necessita, o que a gente precisa, inclusive vai controlar dentro dessa absorção a quantidade de eletrólitos que a gente necessita ou não. Ele faz também a reabsorção dos aminoácidos, faz a reabsorção de glicose. Então, os rins têm essas funções. Ele também ajuda nas funções endócrinas, porque ele é responsável por 2 hormônios, um hormônio que vai estimular a medula a produzir células sanguíneas e outro hormônio que vai ajudar o organismo a controlar a nossa pressão arterial. E por fim, ele vai exercer a função de excreção. O que a gente não necessita mais, o que o organismo não quer mais, o que é tóxico para nós, ele vai eliminar aí para os rins. E os rins, ele exercendo todas essas funções, ele vai fazer um equilíbrio. E esse equilíbrio é a homeostase. Então, os rins, ele é essencial para a homeostase do organismo. Se nós estamos com alguma disfunção renal, todo o equilíbrio entra em disfunção. Muda a pressão, muda pH, muda a quantidade de água, muda a hidratação, muda tudo. Lembrando que células desidratadas ou células hiperidratadas, as enzimas não conseguem desenvolver adequadamente as suas funções. Então, os rins, ele é praticamente um dos órgãos mais importantes, quase que fundamental, para que a gente tenha a homeostase do organismo, o equilíbrio do organismo. E uma vez que a homeostase desse organismo, ela está equilibrada, nós temos em contrapartida o equilíbrio hidroeletrolítico, né? Então, hidro é de hidratação, lítico de eletrólitos, a gente consegue controlar esse equilíbrio de hidratação ou desidratação do organismo. Consequentemente, a gente controla o pH, né? Por causa também desses equilíbrios da excreção ou da absorção dos eletrólitos. E consegue controlar a pressão arterial também. Então, os rins, gente, ele é essencial. E uma das vantagens da gente saber pensar em quais dos órgãos do nosso organismo que são essenciais, é o que a gente chama de órgãos vitais. Todos os órgãos do nosso organismo que eles estão protegidos pelos ossos são considerados órgãos vitais. E os rins, eles são um desses órgãos.
apesar deles estarem situados mais na parte inferior, eles estão protegidos pelas nossas costelas flutuantes. Ou seja, é aí uma confirmação de que eles são essenciais. Hoje, a estética e a vaidade têm aumentado muito. E devido a isso, a busca por cirurgias para remover as costelas flutuantes com a intenção de afinar a cintura tem sido uma técnica que está cada vez mais comum. E isso não é inteligente, também não é inteligente o profissional que faça, mas tem quem faça. Porque quando a gente tira essas costelas flutuantes, a gente está deixando os rins sem uma proteção. E os rins, como ele filtra mais ou menos 180 litros de sangue por dia, passa muito sangue por ele. Então, se a gente leva um trauma, tem uma batida ali nos rins, a gente pode vir a ter uma hemorragia interna e isso pode desencadear em algo pior. Então, há necessidade de nós termos aí essa proteção. Outra coisa que eu queria frisar para vocês é o seguinte: o que tem a ver isso, né, com estética? Muitas às vezes me falam assim no privado: ai, Júlia, eu fui para o caminho da estética porque eu não gosto de bioquímica, eu não entendo muito de fisiologia, eu gosto de estética porque a estética é beleza, é cuidado, é vaidade e é um mercado que não tem crise. E é verdade, o mercado da estética é uma vaidade tão grande que ele nunca tem crise. O paciente sempre tem um dinheirinho ali para investir na estética. Porém, gente, a fisiologia, quando a gente entende como que o organismo funciona, como que cada corpo funciona, a gente consegue prever e detectar através desses parâmetros se os nossos tratamentos, se o nosso protocolo, se a nossa conduta vai ser satisfatória ou não. O que eu quero dizer com vocês e é o que eu venho dizendo para vocês desde o início aí desse ano, onde eu comecei aí a fazer essas sessões aí de lives, com a intenção de que nós levássemos a estética para um grau mais superior, para um grau baseado em literatura científica, para um grau mais avançado. Se a gente não entende a fisiologia, vocês podem solicitar exames, igual eu já tenho comentado para vocês que os exames são essenciais para a gente avaliar as funções metabólicas do paciente. Se nós não entendermos a fisiologia e como que os órgãos funcionam e como que toda a engrenagem funciona, não tem por que solicitar os exames laboratoriais, porque aí vocês não vão entender a importância de cada exame, ou por que eu escolho um e o outro, ou por que eu escolho todo mundo junto, e o mais importante, não vai saber interpretar os exames laboratoriais. Algo que eu sempre fico falando aqui nas lives é em relação aos quartis, que é os valores ideais dos exames laboratoriais e não os valores de referência. Porque os valores de referência, eles são baseados em análises estatísticos e não em evidências médicas e não em evidências científicas. Quando a gente entende, por exemplo, a fisiologia do organismo, fica mais fácil nós compreendermos em qual quartil que a gente quer que aquele resultado de exame dá. Por exemplo, os quartis, eles servem para nos orientar da seguinte forma: o que é bom para o nosso organismo, a gente quer que ele fica no terceiro, no quarto quartil. O que é ruim para o organismo, a gente quer que fica no quartil 1 ou no máximo no quartil 2. Mas como saber qual exame, a qual resposta é boa ou a qual resposta é ruim? Entendendo de fisiologia. Por exemplo, hoje nós conversamos sobre dois marcadores importantíssimos para avaliação renal, que são que é a ureia e que é a creatinina. Se vocês não tiverem compreendido um pouquinho sobre essa aula, sobre a importância, sobre esses resíduos metabólicos, e vocês pensarem no valor de referência, o valor de referência vamos pensar aí que é de 1 a 10. Se ambas estiverem próximas dos 10, vocês vão achar que está tudo bem com o paciente, está perfeito, porque afinal de contas, ambas estão dentro do valor de referência. Agora, quando vocês dominam fisiologia, quando vocês entendem de fisiologia, fica muito claro
a percepção de que a ureia e a creatinina não deve estar próximo do limite superior. Porque próximo do limite superior significa que os rins não estão funcionando tão bem. E por que isso é importante para a gente? Eu tenho dito para vocês, tenho pedido para que vocês prestem muita atenção nos pacientes de vocês, porque é o seguinte, muitas das vezes nós conseguimos pegar disfunções a nível inicial. O paciente que vem para nós, o paciente que vem cuidar de estética, que vem cuidar de beleza, geralmente é um paciente que ele não tem uma patologia grave. E se ele tem uma patologia grave, ele já sabe e ele já está tomando providência para cuidar. O paciente que vem para nós, ele não tem sintomatologia, ou se tem sintomatologia, está iniciando, mas normalmente o paciente não tem sintoma. E aí, o paciente não tem sintoma, então ele não vai te dar uma queixa. Se ele não te dá uma queixa, você não desconfia de nada. Agora, quando você começa a enxergar o seu paciente como um todo, quando você começar a entender que para que os seus procedimentos de estética tenham resultado, a homeostase do paciente precisa estar em equilíbrio, você vai começar a solicitar exames laboratoriais para avaliar essas funções metabólicas. E essas funções metabólicas, elas vão estar discretíssimas. Ou seja, não são todas as vezes que vocês vão avaliar os exames laboratoriais e que os valores vão estar fora do valor de referência, mais para cima ou mais aquém. Então, é através dos exames ideais, da resposta, da interpretação, da busca pelos resultados ideais, é que nós vamos verificar se aquele paciente está enquadrado dentro daquilo que eu almejo para ele ou não. Então, essa é a lógica da fisiologia, essa é a lógica dos exames laboratoriais. Então, eu peço encarecidamente, vamos informar um pouco mais sobre os exames laboratoriais e vamos fazer a diferença, porque nós vamos conseguir, fora o fato de nós devolvermos para o nosso paciente resultados estéticos que sejam mais duradouros, nós vamos conseguir devolver uma qualidade de vida. Porque olha só, se a gente conseguir investigar os valores dos exames laboratoriais, pensando nos exames, nos valores ideais, quando esse paciente tiver um pequeno ajuste, uma pequena deficiência, a gente consegue entrar, acudir, socorrer esse paciente de forma que ele não evolua. E olha o quão gratificante é a gente poder fazer isso. E nós somos profissionais da área da saúde, nós somos profissionais estetas, nós temos qualificação, nós temos amparo legal para poder fazer isso. Faz quem sabe, faz quem tem domínio. Então eu estou aqui para convidar vocês a serem profissionais diferenciados, a serem profissionais que queiram mais do que só fazer um botox, um preenchimento, colocar um bioestimulador no paciente. Eu quero que vocês entendam que se o metabolismo do paciente estiver deficiente, o botox vai durar pouco tempo. O organismo vai reabsorver o ácido hialurônico que você colocar como forma de preenchedor. O bioestimulador, que deveria começar suas funções metabólicas com 30 dias e vai até os seus 90 dias para mais, com a intenção de durar 2 anos produzindo colágeno, elastina para o organismo, vai durar menos. E se você equilibrar, se você conseguir levar o organismo do seu paciente para o mais normal possível, qualquer um desses procedimentos estéticos, invasivo ou não, que você fizer, você vai ter uma maior durabilidade. Você vai conseguir controlar disfunções de pele que geralmente dão recidiva, que são melasmas, telangiectasias, inflamação de pele, acne na fase adulta. Então, tudo isso cabe a gente entender como e o porquê que isso está sendo ocasionado para que a gente consiga resolver, solucionar. Tá certo? Enfim, pessoal, é isso.
Espero que vocês tenham gostado. Também espero que vocês tenham gostado aí da parte dos slides, né? Hoje que eu consegui fazer isso, eu achei que foi bem bonitinho, foi uma maneira legal da gente conseguir interagir. Deixa eu ver agora se eu consigo abrir. Ó, já liberei aí os comentários, então se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, pode comentar, tá? Fica o meu convite para vocês participarem das próximas lives, então praticamente todas as segundas e quintas-feiras eu terei live, eu tenho live aqui no canal às 22 horas e sempre trazendo um assunto novo, mas todos voltados aí para análise e interpretação de exames laboratoriais, sobre fisiologia e o avanço aí da estética. Muito obrigada pela companhia de vocês, por estarem aqui comigo. Fiquem com Deus e até a próxima.